Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a discutir sobre circuitos de comandos elétricos. Todo sistema de automação industrial, a gente tem essa divisão em sistema de acionamento e sistema de comando. O sistema de acionamento vai ser aquele subsistema que faz realmente o movimento no meu sistema, né? O atuador pneumático, um atuador elétrico, um atuador hidráulico, vão ser os elementos que fazem realmente o trabalho no meu sistema. E o sistema de comando é o sistema que realmente faz o comando de cada movimento para o sistema de acionamento. Então, do sistema de comando para o sistema de acionamento, a gente vai ter sempre o envio de comandos, né? E o sistema de acionamento, em algum momento, vai ter que informar para o sistema de comando o estado atual do acionamento. Por exemplo, um atuador terminou de avançar, um motor terminou de chegar até determinada posição, uma peça chegou numa certa posição numa esteira. Então a gente vai ter que ter sensores que informam para o sistema de comando o estado do sistema de acionamento, né? Até a aula de hoje, a gente trabalhou com o sistema de acionamento pneumático e o sistema de comando pneumático também. Né? Então a gente tinha os atuadores, a gente usou, na maioria das vezes, atuadores lineares, a válvula de acionamento daqueles atuadores e o sistema de comando que a gente fez pneumático, usando o primeiro método intuitivo, depois o método cascata, e a gente sempre tinha esse comando na forma de pilotos que eram enviados para as válvulas para comandar aqueles acionamentos, né? E como sensores, a gente usou os roletes fim de curso, que informavam para o sistema de comando o estado atual do meu acionamento. A partir da aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar com o sistema de comando elétrico. Certo? Eu posso ter, então, um sistema de comando elétrico comandando um sistema de acionamento pneumático. Tá? O que vai ser a diferença? A diferença é que o nosso comando aqui, em vez de ser dado por meio de um piloto, vai ser dado por meio de um sinal elétrico acionando uma bobina solenoide, certo? E essa solenoide vai comutar a válvula para acionar o sistema pneumático. E como sensores, a gente pode usar sensores fim de curso como o rolete, que a gente já viu no caso pneumático, a gente vai ter uma chave acionada por rolete. E a gente vai ver hoje também sensores de proximidade, são sensores que não têm necessariamente contato do sensor com a peça, que são sensores capacitivos, indutivos e óticos. Vamos começar então falando dos componentes dos circuitos elétricos que a gente vai usar nesse circuito de comando elétrico. Talvez um dos componentes principais dos circuitos elétricos são as chaves. A chave nada mais é do que um contato que pode ser aberto ou fechado no momento em que ele é acionado externamente. Então eu coloquei aqui vários exemplos de botões, né, que a gente pode ter. Quando esse botão for pressionado, o que vai acontecer? Esses dois contatos aqui, que vão estar ligados aos elementos elétricos pelos bornes, quando o botão for pressionado, esses contatos vão ser fechados um com o outro e eu vou ter a passagem de corrente elétrica. Quando esse botão for pressionado, ao mesmo tempo em que esse contato fechar, esse contato que já estava fechado, ele vai abrir. Então, em um mesmo botão, eu posso ter um par de contatos que são normalmente abertos um com o outro ou que são normalmente fechados um com o outro. Então, quando eu tenho o acionamento do botão, o contato que é normalmente aberto fecha e o contato que é normalmente fechado abre. Normalmente a gente vai ter retorno por mola e a gente não representa a mola no circuito elétrico. Então a nossa simbologia no circuito elétrico vai ser essa aqui. Eu tenho o contato normalmente aberto, né, o pino 13 e 14 aqui. Quando eu pressionar o botão, ele vai fechar esse contato entre o 13 e o 14.
Esse outro contato normalmente fechado, que a gente desenha ele virado para a direita, tá? O contato normalmente aberto sempre vai ser virado para a esquerda e o normalmente fechado sempre vai ser virado para a direita. Quando eu pressionar esse botão também, o contato normalmente fechado vai abrir. A gente imagina esse contato abrindo aqui, certo? Então a gente pode ter essas chaves acionadas por botão. Eu posso ter essa chave acionada por um rolete. Esse exemplo aqui eu tenho um contato comum, que é o 11, que quando eu pressiono o rolete, o 11 vai fechar com o 14 e vai abrir com o 12. Então eu tenho um contato normalmente fechado, o 11 com o 12, e um contato normalmente aberto, do 11 com o 14. Isso a gente chama de contato comutador, ele comuta de uma posição para outra, certo? Eu tenho também um componente importante para a gente sinalizar, né? A lâmpada, por exemplo. Então tem vários tipos de lâmpadas, né? Para a gente, de várias cores diferentes e tal. A simbologia dela no circuito vai ser essa aqui, um círculo com um X indicando que é uma lâmpada. Eu posso ter um sinalizador sonoro, que é a buzina, né? Quando eu passar uma corrente elétrica por ele, ele vai apitar, né? A gente chama também de cigarra, faz um barulho, alguns fazem um barulho parecido com uma cigarra, né? Eu tenho outro elemento de acionamento, que é a solenoide. A solenoide vai ser o seguinte, quando a gente tem uma válvula direcional, a gente viu em aulas anteriores que ela pode ser acionada por botão, pode ser acionada por rolete, pode ser acionada por um piloto, né? E eu comentei que a gente tinha um tipo de acionamento que é a solenoide. Quando eu falo que eu tenho uma válvula solenoide, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a corrente elétrica que eu passar em uma bobina é que vai comutar o carretel interno da válvula. Então imagina aqui, nesse caso aqui, se eu energizar essa bobina, eu vou formar um campo magnético, vai fazer um eletroímã, né? Que vai atrair esse núcleo de magneto. Atraindo esse núcleo, ele vai movimentar o carretel da direita para a esquerda. Ou nessa posição em que ele já identifica que a bobina está energizada, que está atraindo esse magneto da esquerda para a direita, fazendo o carretel manter aquela posição. A simbologia dela é essa aqui, tá? Indica que quando a gente passa uma corrente elétrica pela solenoide, eu vou ter o acionamento da minha válvula, né? Eu posso ter uma válvula duplo solenoide, como a gente vai ver, como essa aqui, né? Então essa válvula funciona como uma válvula memória. Quando eu aciono essa solenoide da esquerda, mesmo que eu parar de acionar, a válvula vai manter a posição desse carretel, até que em algum momento eu energize a bobina da direita, para ele mudar de posição. Acontece o mesmo efeito quando a gente tem a válvula piloto, que eu não posso acionar as duas bobinas ao mesmo tempo, né? O que acontece se eu acionar ao mesmo tempo? A válvula vai manter a posição anterior, né? Ela é uma válvula memória, ela vai manter a posição anterior porque eu teria uma mesma força atuando dos dois lados, então ela é biestável, ela não consegue ficar no meio do caminho, então ela manteria a posição anterior. Vamos ver então alguns exemplos de circuitos elétricos básicos. Todo circuito de comando elétrico que a gente fizer, a gente vai começar desenhando o barramento de alimentação. O barramento de alimentação vai ser representado por duas barras horizontais que vão representar justamente a alimentação do circuito. Eu posso ter, por exemplo, uma alimentação corrente contínua, representando aqui o mais e o menos. Posso ter uma alimentação corrente alternada, 110, 220, tá? Mas o que é importante é que sempre o neutro ou negativo seja o terminal inferior, tá? E a alimentação seja o terminal superior. Por quê? Porque os elementos que vão ser acionados, a gente sempre vai representar embaixo. Então, por exemplo, se eu quero acionar uma lâmpada, eu sempre vou desenhar a lâmpada na parte inferior do circuito. Por quê? Porque se ela não estiver alimentada, se as chaves que vão aparecer aqui estiverem abertas, nesse momento ela não está energizada em nenhum dos dois polos. Tá? Isso é importante por questões de segurança e tal.
Então vamos supor um circuito mais simples que pode ter, que eu quero usar um botão para acionar essa lâmpada. Como que vai ser a representação? Eu vou ter aqui a representação da chave, acionada por botão. Tá? Então vamos chamar, por exemplo, de botão 1. O botão 1 está acionando a lâmpada 1. Quando eu pressiono o botão 1, a lâmpada 1 vai ser alimentada. Quando eu parar de pressionar o botão 1, a lâmpada 1 vai parar de ser alimentada e vai apagar. Né? Eu posso ter uma chave normalmente fechada também, como a gente viu agora há pouco. Então eu teria um outro botão, botão 2, acionando a lâmpada 2. Então, o que significa esse circuito? Nessa posição normal do botão, em que minha chave é normalmente fechada, se eu não pressionar o botão, a lâmpada está acesa. Se eu pressionar o botão, para de passar corrente elétrica, né? O circuito abre, para de passar corrente elétrica e a lâmpada apaga. Certo? Como que eu faria uma lógica E entre dois botões? Então eu tenho, por exemplo, o botão 3 e o botão 4. Eu só quero que acione uma determinada lâmpada 3, se os dois botões, botão 3 e botão 4, estiverem pressionados simultaneamente. Vou chegar um pouquinho para cá essa lâmpada aqui, para dar espaço. Então, vamos fazer a lâmpada 3. Eu só quero que a lâmpada 3 seja acionada se eu tiver que o botão 1 e o botão 3 e o botão 4, que eu falei, né? Estiverem acionados ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer esse circuito? Eu vou ter o botão 3 e o botão 4 em série com o botão 3. O que significa isso? Significa que para eu ter o acionamento dessa lâmpada, eu tenho necessariamente que pressionar o botão 3 e pressionar o botão 4. Se eu não pressionar qualquer um dos dois, o circuito continua aberto e a lâmpada não acende. Né? Esse aqui seria a lógica E. Como que seria a lógica OU? Quer dizer, eu quero que a lâmpada 4 seja acionada se eu pressionar o botão 3 ou o botão 4. Eu teria os dois botões em paralelo. Então eu vou ter o botão 3 ou o botão 4. Então os dois botões estão em paralelo, quer dizer que para acionar essa lâmpada, que é a lâmpada 4, né? A lâmpada 3 já foi. Para eu acionar essa lâmpada 4, eu tenho que pressionar ou o botão 3 ou o botão 4. Qualquer um dos dois que eu pressionar, a corrente elétrica vai conseguir fluir e acender a lâmpada. Inclusive se eu pressionar necessariamente os dois botões ao mesmo tempo, né? Então essa aqui é o que a gente chama de lógica OU. Ou o botão 3 ou o botão 4. Uma observação importante aqui é o seguinte. Eu usei o mesmo botão 3 em duas partes do mesmo circuito. O que significa isso? Significa que são os mesmos contatos que eu estou usando duas vezes? Não. Significa que eu posso, em um mesmo botão mecânico, eu posso ter mais de um contato, normalmente aberto, ou normalmente aberto e normalmente fechado. Tá? Aqui, por exemplo, eu poderia ter usado, em vez de botão 1 e botão 2, eu poderia ter usado botão 1 e botão 1. Seria aquele exemplo que eu mostrei na transparência agora há pouco, que eu tinha em um mesmo botão, em um mesmo corpo, acionando um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. E eles são eletricamente isolados um do outro. A mesma coisa vai acontecer aqui com o botão 3. Eu tenho dois contatos do botão 3 e eles são eletricamente isolados um do outro. E eu estou usando cada um numa parte do circuito diferente.
A mesma coisa que aconteceu com o botão 4, né? Eu usei o botão 4 duas vezes, quer dizer que é o mesmo botão que tem mais de um contato, no caso aqui, normalmente aberto. Então a gente tem aqui a lógica e a lógica OU. Existe uma outra lógica interessante também, que é a lógica OU exclusivo. O que significa OU exclusivo? Se a gente pensar nessa lógica OU, o que acontece se eu pressionar o botão 3 sozinho, a lâmpada acende. O botão 4 sozinho, a lâmpada acende. E se eu pressionar os dois ao mesmo tempo? A lâmpada acende também, né? Na lógica OU exclusivo, ela só funciona se um dos dois estiver pressionado e o outro não. Tá? Então é necessariamente se for um ou o outro. Como que a gente faria um circuito elétrico para acionar o botão, a lâmpada 5 por uma lógica OU exclusivo do botão 3 com o botão 4? Olha, primeiro caso, se o botão 3 estiver pressionado e o botão 4 não estiver pressionado, a lâmpada acende, né? Como que a gente escreveria isso? Botão 3 pressionado e botão 4 não pressionado. Nesse caso, a lâmpada acende, né? Então, olha, vamos supor que eu pressione só o botão 3. Pressiono o botão 3, o botão 4 não pressionado, a lâmpada acende. Se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, o botão 3 fecha, o botão 4 abre e a corrente elétrica não passa. Qual seria o outro caso para acender a lâmpada? No OU exclusivo, né? Então agora vai ser lógica OU exclusivo. Que a gente chama também de XOR, que é a abreviação de Exclusive OR. Qual seria a outra situação? O botão 4 pressionado e o botão 3 não pressionado. Então eu teria o botão 4 normalmente aberto e o botão 3 normalmente fechado. Então eu tenho o botão 4 pressionado e o botão 3 não pressionado. Então olha só, vamos pensar nas 4 situações agora. Nenhum dos dois botões pressionado. A corrente elétrica não flui por aqui, nem flui por aqui, lâmpada apagada. Se os dois botões estiverem pressionados ao mesmo tempo, a corrente elétrica vai fluir pelo 3, mas não vai fluir o 4, porque o normalmente fechado vai abrir, porque ele está pressionado. O botão 4 pressionado vai fechar aqui, mas o botão 3 vai abrir, porque ele é normalmente fechado, ele está pressionado. Então, os dois pressionados, a lâmpada não acende. Se eu pressionar só o 3, aqui vai fechar, aqui já é normalmente fechado, ele vai acender. E se eu pressionar só o 4, fecha aqui, o botão 3 não está pressionado, então ele é normalmente fechado, vai acender também. Então essa seria a lógica do OU exclusivo, né? Só um dos dois botões pode estar pressionado para a lâmpada acender. Então aqui a gente teria, né, um botão normalmente aberto acionando a lâmpada. Um caso da lógica não, né, o botão 1 não pressionado acende a lâmpada. Então vamos colocar aqui lógica não, né? O terceiro caso, os dois necessariamente pressionados simultaneamente, a lâmpada acende. A lógica OU, qualquer um dos dois, inclusive os dois simultaneamente, acende. E o OU exclusivo, só um dos dois pode estar pressionado para a lâmpada acender. Vamos ver um exemplo agora de um circuito eletropneumático. O que vem a ser um circuito eletropneumático? A gente vai ter um circuito elétrico comandando um circuito pneumático. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente pensa no circuito eletropneumático é aquela divisão entre circuitos de acionamento e comando que a gente discutiu no início da aula. Então, eu tenho um circuito de acionamento pneumático e um circuito de comando elétrico. Vamos supor que eu queira fazer um circuito em que eu tenho dois atuadores, um atuador de duplação e um atuador de simplização com retorno por mola, né, comandados por um circuito elétrico. Então, a primeira coisa, a gente vai ter um circuito pneumático
o meu atuador de duplação. Qual que é a válvula que aciona um atuador de duplação? É uma válvula de 2 posições, 5 vias, né? Ela tem 2 escapes. Qual o tipo de acionamento dessa válvula? Qual o tipo de elemento que vai comutar o carretel dessa válvula? Se a gente está falando em um circuito de comando elétrico, então essa válvula vai ter que ser acionada por um solenoide, né? Então vamos usar um duplo solenoide aqui para a gente poder comandar independentemente o avanço do atuador e o retorno do atuador. Vamos chamar aqui de A+, e aqui de A-. Tá? O outro atuador, eu comentei que ele seria um atuador de simples ação com retorno por mola. Qual a válvula que eu uso para acionar esse atuador? É uma válvula de 2 posições e 3 vias, né? Alimentação. Se ela vai ser comandada por um circuito elétrico, eu vou ter essa válvula duplo solenoide também. Certo? Aqui B+, B-, né? Vamos fazer o lubrefio, não pode esquecer do lubrefio. Vai ter 2 saídas para alimentar as minhas 2 válvulas. Esse é o meu circuito de acionamento. É ele quem vai realizar o movimento da minha máquina. Abrir e fechar uma janela, prender uma peça, fazer um movimento de furação, né, uma prensa, movimentar uma esteira, separar peças. Esse meu circuito pneumático é que vai realmente fazer o movimento da minha máquina. Agora, eu vou fazer um circuito elétrico para comandar esse meu circuito pneumático, né? Só que, antes disso, eu tenho que pensar o que eu quero que o meu circuito faça, né? Nas aulas anteriores, a gente fez algumas sequências, né? A+, B+, A-, B-, que era uma sequência direta. A+, B+, B-, A-, que era uma sequência indireta, né? Vamos fazer aqui a sequência direta. A+, B+, A-, B-. Quer dizer que a gente vai poder usar o método intuitivo para fazer esse circuito, tá? Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer ao desenhar um circuito elétrico é fazer o barramento de alimentação. Então, barramento de alimentação positivo e negativo, né? Então vamos lá, método intuitivo. Como a gente falou, sempre eu tenho que ter um elemento que inicia a minha sequência, né, que comanda o início da minha sequência. Vamos usar também um botão, né, como a gente usava. Só que agora o meu botão não vai ser um botão que comanda uma válvula, ele vai ser um botão que comanda uma chave, que comanda um contato, abre e fecha um determinado contato. Então, a gente vai ter um botão normalmente aberto, vamos chamar de Start, como a gente vinha chamando. Esse botão Start vai fazer o quê? O botão Start vai alimentar a minha solenoide A+. Como que a minha solenoide é representada no circuito? A gente viu agora há pouco na transparência que a solenoide é representada dessa forma. Né? E eu indico quem é aquela solenoide. Essa solenoide vai ser a minha solenoide A+. Então, olha só, eu vou ter, do meu circuito elétrico, eu vou ter 2 fios que vão até a minha solenoide, até a minha válvula, para alimentar aquela solenoide, né? Lógico, na verdade eu vou ter 2 fios para mais, 2 para menos, 2 para B+, 2 para B-. Eu vou ter 8 cabos aqui, que aí a gente vai fazer um chicote bonitinho, passar pelas canaletas e tal, e levar do meu quadro de comando elétrico até o meu circuito pneumático.
Tá? Então a gente já fez o A mais. Quando o A termina de avançar, o que tem que acontecer? O A vai acionar um rolete, né? Assim como a gente tem feito lá no circuito pneumático, que a gente vai chamar de A1. Esse rolete A1, ele tem que comandar o avanço de B, né? Como que seria feito isso num circuito elétrico? O A1 não vai mais ser uma válvula que vai pilotar o B+. Ele vai ser uma chave acionada por rolete. Ele vai ser uma chave acionada pelo rolete A1, que vai alimentar a bobina da solenoide B+. Então eu botei aqui a solenoide B+, A1 alimentando a bobina de B+. B+, né? B1 não. Né? Ótimo. Quando o B termina de avançar, ele bate em B1, que vai ser também um rolete que aciona uma chave, que eu vou chamar de B1. Lembrando, fisicamente essa chave está aqui. Então vai vir também um par de cabos do meu circuito de comando até o meu circuito de acionamento, junto com todos os outros sensores. Eu vou ter um outro chicote, normalmente um chicote separado para os sensores e para os comandos, né? Um outro chicote trazendo as informações dos sensores para o meu circuito elétrico. Essa chave B1 vai acionar a solenoide A-, que já está ali no meu circuito pneumático, né? E o A retorna batendo no A0, né? E o A0 vai ter que fazer o quê? O A0 vai comandar qual solenoide? A solenoide B-. Então, um rolete chamado A0 vai acionar a solenoide B-. Então, eu tenho, esse é o meu circuito de comando, elétrico, e o meu circuito de acionamento pneumático, né? Só uma observação, assim como no método intuitivo, quando a gente tinha um circuito puramente pneumático, o que acontecia quando a gente pressionava o botão Start e ficava pressionando constantemente? Vai chegar um momento em que o Start está comandando o avanço de A e o B1 vai estar comandando o recuo de A simultaneamente. Isso não pode, né? Vai dar o bloqueio da válvula e ela não vai conseguir mudar de posição para continuar a sequência. Como que a gente fez? A gente condicionou o início de uma nova sequência ao final da sequência anterior, que seria indicada pelo B0. Então, como que eu fazia? Eu fazia uma lógica Start e B0 comandavam o A+. Como que eu faço a lógica E no circuito elétrico? Eu tenho as duas chaves em série. Então, as duas chaves do rolete B0 e do botão Start vão aparecer em série aqui, né? Então, agora a gente tem a opção de ciclo contínuo. Se eu pressionar o Start e ficar pressionando constantemente, o ciclo vai terminar com B0, habilitando aqui novamente o Start comandar o A+. Um outro componente importantíssimo que a gente tem nos circuitos elétricos são os relés. Nós vamos ver que os relés são tão usados que, em alguns casos, o pessoal chama de circuitos a relés. Os circuitos de comandos elétricos, o pessoal chama de circuitos a relés. Eu coloquei aqui 3 exemplos de relés. Um que é um contactor de potência, um relé para placa de circuito impresso, né? Então aqui os terminais que a gente encaixa nos furos da placa e solda, né?
e um relé de caminhão, né, que tem um contato um pouquinho diferente aqui, né? Mas qual que é a ideia do relé? A ideia do relé é o seguinte: assim como a gente viu contatos que eu posso acionar por botão, posso acionar por rolete, eu tenho contatos que são acionados por um comando elétrico. Então eu tenho uma bobina. Essa bobina, quando é alimentada, ela faz uma força, né, atraindo esse elemento magnético, que abre um contato normalmente fechado e fecha um contato normalmente aberto, né? Lógico, a arquitetura interna de cada fabricante, de cada tamanho, vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia é justamente essa. Quando eu energizo a bobina, eu aciono os contatos. Quem for normalmente fechado, abre, e quem for normalmente aberto, fecha, né? No circuito elétrico, como que a gente representa o relé? Então, no circuito, ele vai ser representado por um retângulo, né, indicando K, normalmente pela letra K, então K1, K2, K3, né, indicando essa simbologia aqui, a bobina do relé. Então, esse circuito aqui está indicando que quando eu alimento a bobina do relé, né, quando eu pressiono o botão, eu alimento a bobina do relé, eu vou fechar o contato normalmente aberto de K1 do mesmo relé, né, e vou abrir o contato normalmente fechado do mesmo relé K1. Lembrando, esses contatos aqui, da forma como eu representei, eles são isolados eletricamente, né? Eles não têm nenhuma conexão elétrica, a menos aqui eu fiz, né, entre um e outro. Nesse caso aqui, eu usei um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Então, o que acontece? Quando eu não pressionar o botão, o contato normalmente fechado de K1 está acendendo a lâmpada amarela aqui, né? A lâmpada verde está apagada porque eu não estou alimentando a bobina de K1. Quando eu pressionar o botão e energizar a bobina de K1, o contato normalmente aberto de K1 vai fechar, alimentando a lâmpada, e o contato normalmente aberto de K1, o contato normalmente fechado de K1 vai abrir, desenergizando a lâmpada amarela. Agora, o que a gente especifica quando a gente compra um relé? Primeira coisa que a gente tem que especificar é qual a tensão de alimentação da bobina do relé. Nesse caso aqui, a minha tensão de alimentação é de 230 volts. Então, os terminais A1 e A2 são alimentados por 230 volts. Outra especificação importante, que na verdade são duas, é a capacidade de condução de corrente e a capacidade de isolamento do circuito quando o contato está aberto. Nesse relé aqui a gente consegue ver, ele consegue isolar 250 volts e conduzir uma corrente de 10 amperes. Tá? E a outra especificação importante que a gente tem é o número de contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. Nesse contactor maior aqui, o que a gente tem? A gente tem um contato normalmente aberto, dois contatos normalmente fechados e mais um contato normalmente aberto. Então a gente tem dois contatos normalmente abertos, normally open, e dois contatos normalmente fechados, normally closed. Então eu tenho o 13 com 14 é um contato normalmente aberto, o 21 com 22 normalmente fechado, 31 com 32 normalmente fechado e 43 com 44 normalmente aberto. Esse aqui a gente consegue ver, ele tem um contato normalmente aberto, né, do terminal 30 com o terminal 87. Então, quando a bobina é energizada, o contato vai fechar. Quando a bobina é desenergizada, o contato vai abrir. Vamos ver agora então algumas aplicações de relés nos circuitos elétricos. Eu vou exemplificar aqui 3 aplicações, uma como multiplicador de contatos, outra como inversão de lógica e outra como amplificador de sinal. Na próxima aula a gente ainda vai ver uma 4ª aplicação, que seria a memória, usar o relé como uma memória no circuito. Vamos supor aqui que a gente quer fazer a implementação dessas 4 funções lógicas para acionar essas 4 lâmpadas. Então eu tenho ali botão 1, botão 2, botão 3, 4, 5 e 6. Então no primeiro caso eu tenho botão 1 e botão 2 pressionados ao mesmo tempo, eu acendo a lâmpada 1. Se o botão 1 não estiver pressionado e o botão 3 estiver pressionado, eu vou acender a lâmpada 2.
Mas vamos supor que o botão 1 seja um botão que só tem um contato. Só tem um contato normalmente aberto. Como que eu poderia resolver esse problema? Eu poderia fazer o seguinte. Eu vou usar o contato do botão 1. Então, o botão 1. Eu vou usar esse contato para acionar a bobina do relé. Vamos chamar ele de K1. Tá? Quando eu acionar a bobina do relé K1, um contato K1, normalmente aberto, vai fechar. Então, observa, o contato K1 ele vai replicar exatamente o que acontecer com o botão B1, certo? Então, eu posso fazer a minha lógica. Botão 1, que é o K1, e botão 2 para acionar a minha lâmpada 1. Agora, como eu faria botão 1 invertido, ou seja, botão 1 não pressionado e botão 3 pressionados ao mesmo tempo, para acender a lâmpada 2. Eu posso pegar o meu relé K1 e desde que ele tenha também um contato normalmente fechado, eu usar um contato normalmente fechado de K1 para acionar, juntamente com o botão 3, né? Botão 3, acionar a minha lâmpada 2. Então, o que eu teria? Eu teria, quando o contato K1, quando a bobina de K1 for alimentada pelo botão 1, o contato normalmente aberto de K1 vai fechar, então ele replica o que está acontecendo com o botão 1. E o contato normalmente fechado de K1 vai abrir. Então, esse K1 é o inverso de B1, né, que a gente representou por B1 barra. Então, o que acontece com o inverso de K1, o que acontece com esse contato aqui é o inverso do que acontece com o contato botão 1, né? Uma outra lógica aqui, então eu teria botão 1 e botão 4, então o contato de botão 1 eu já usei, eu vou ter que usar aqui botão 1 através de K1 e botão 4, vai ser realmente um botão, né? Aqui não vai dar espaço para minha lâmpada, eu vou abrir espaço aqui. Então K1 e botão 4 ou botão 1 normalmente fechado. K1 normalmente fechado. Né? Então eu teria aquela lógica, botão 1 e botão 4 ou não botão 1. Né? A gente poderia até argumentar que eu consigo aproveitar esse K1 com esse K1 aqui puxando um contato daqui. Mas aí eu teria uma influência de outras partes do circuito, por exemplo, essa parte do circuito, a corrente poderia vir para cá e acionar aqui, mesmo se o botão K1 não estivesse acionado. Então são casos como esses que eu não posso aproveitar o mesmo contato, que eu poderia usar o B1, ou eu preciso de contatos normalmente fechados de um botão que eu só tenho contatos normalmente abertos, então eu estaria usando como multiplicador de contatos, né? O que aconteceria? Esse relé K1, eu teria que comprar ele de forma que ele tenha 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados, né? Então seria mais ou menos assim, em um mesmo corpo do relé, eu teria os 4 pares de contato, né, acionados pela bobina. Então, olha só, os contatos de K1, normalmente abertos e normalmente fechados, eles são isolados entre si, tá? Eles não têm contato elétrico entre esses pares de contatos aqui não, tá? Na representação do meu circuito, basta eu usar o mesmo nome K1 para representar os vários contatos daquele meu relé, né? Então, esse aqui é um caso que eu poderia usar aquele relé que eu mostrei na transparência agora há pouco, que ele tinha 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados. Um outro caso que eu teria aplicação interessante do relé
seria a inversão de lógica, não simplesmente a inversão de um contato, mas a inversão de uma função lógica. Então eu tenho botão 5 e botão 6, invertendo o resultado dessa função para acionar a minha lâmpada L4. Como que isso poderia ser feito? Eu posso fazer a minha lógica, botão 5, normalmente aberto, normal. E botão 6, normalmente aberto também. Acionando um relé, vamos chamar de relé K2. A gente já usou o K1, vamos chamar esse aqui relé K2. E eu vou usar um contato normalmente fechado de K2 para acionar a lâmpada. Então, olha só que interessante. K2 recebe botão 5 e botão 6, essa função lógica entre parênteses. E o lâmpada 4 recebe o inverso dessa função. Então, eu estou fazendo botão 5 e botão 6 invertido. A outra aplicação interessante do relé que eu queria mostrar seria um amplificador de sinal. Vamos supor que esse circuito aqui que eu estou usando, ele é um circuito acionado por 24 volts. Tá? Então, é um circuito de baixa tensão, né? Baixa potência. E eu quero usar comandos desse circuito para acionar, por exemplo, um motor elétrico alimentado por uma corrente alternada de 230 volts. Como que eu faria? Eu posso pegar um contato, vamos usar do K1, um contato do relé K1, para acionar esse meu motor. Então, eu vou ter K1 aqui. Então, observa, o comando está sendo dado por um circuito de baixa tensão e baixa potência. Mas o meu acionamento está sendo feito por um circuito de alta potência, né? 230 volts, com uma potência alta para acionar esse motor, né? Então, o relé está funcionando aqui como um amplificador de sinal para amplificar um comando de um circuito de baixa potência para um acionamento num circuito de potência maior. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sensores de proximidade. Até agora, nos exemplos que a gente deu, a gente usou sensores mecânicos, né? Os roletes, que mecanicamente eles encostam em algum elemento e fecham o contato, né? Outro tipo de sensor importante que a gente tem são os sensores de proximidade, que eles não necessariamente têm um contato físico com o meu elemento para poder identificar a presença ou não de material. Então, o primeiro sensor aqui no nosso exemplo é o sensor capacitivo. Como é que o sensor capacitivo funciona? Ele tem um capacitor interno aqui, né, e a gente sabe que o capacitor, o valor de capacitância do capacitor depende do meio, né, que está entre as placas, né, do capacitor que forma a capacitância. Se eu aproximo o material aqui dessa face do meu sensor, eu estou interferindo nesse meio, então eu mudo sensivelmente a capacitância interna desse capacitor. E eu tenho um circuito elétrico, um circuito eletrônico interno aqui, que fica excitando esse capacitor e verificando variações na capacitância. Quando essa variação chega a um determinado limiar, ele identifica que tem um material na presença, na proximidade desse sensor aqui. Tá? O sensor capacitivo ele é capaz de identificar a presença de qualquer material, certo? Normalmente a distâncias de milímetros, de 2 a 10 milímetros, por exemplo. Tá? Então, quando eu chego com qualquer material aqui perto, ele é capaz de mudar a capacitância desse capacitor e ele identifica a presença do material. A simbologia do sensor capacitivo é essa, daqui a pouco a gente vai ver a utilização dele no circuito, né? Mas a gente tem um símbolozinho aqui de um capacitor, um símbolozinho identificando que é um sensor e simbolizando uma chave, porque ele vai ser um sensor discreto. Ele vai representar abrindo ou fechando se houver ou não material. O outro sensor importante é o sensor indutivo.
O sensor indutivo trabalha da mesma forma que o sensor capacitivo, só que em vez de um capacitor interno, ele tem um indutor interno, uma bobina, que tem a sua indutância variada quando eu chego um material metálico perto da face do sensor. Então, o sensor indutivo ele é capaz de identificar a presença de materiais metálicos, né? Então, a gente tem aqui a simbologia do sensor, a simbologia de uma chave também identificando se tem, ele só identifica se há ou não material, né? Ele tem um certo limiar, e a representação aqui de uma bobina. Qual a diferença do sensor capacitivo e do sensor indutivo? Fisicamente, aparentemente, ele não tem diferença nenhuma, tá? Mas o princípio de funcionamento deles faz com que o sensor capacitivo seja capaz de identificar a presença de qualquer material, plástico, madeira, inclusive metais, tá? E o sensor indutivo, só materiais metálicos, tá? Qualquer material metálico, inclusive materiais não magnéticos, como o alumínio, tá? O sensor indutivo é capaz de identificar. O outro sensor de proximidade importante que a gente tem é o sensor fotoelétrico. O sensor fotoelétrico tem essa simbologia identificando um emissor de luz, né? Um diodo com um emissor de luz. E como que é o funcionamento dele? A gente tem, na verdade, 3 princípios de funcionamento do sensor de proximidade, que são o seguinte. Eu tenho sempre um emissor e um sensor, o emissor e o receptor. Quando o emissor emite a luz e ele é bloqueado por uma peça, por exemplo, o sensor vai identificar que não está recebendo luz. Então tem uma peça ali entre os dois elementos. Eu posso trabalhar também com o sensor e o emissor um ao lado do outro, usando um espelho do outro lado. Então o emissor emitiria a luz, bateria no espelho e voltaria ao sensor desde que não houvesse nenhuma peça aqui no meio do caminho. E eu posso usar a própria peça como um reflexivo, o elemento reflexivo, para o sensor identificar a recepção de luz, né? Então, nesse caso que a gente tem um espelho aqui, ou o sensor de um lado e o receptor do outro, o emissor de um lado e o receptor do outro, a minha peça não pode ser reflexiva, né? Senão ela própria vai refletir, nesse caso aqui, desculpa, no segundo, ela própria vai refletir e o sensor vai identificar a peça, né? Nesse caso aqui ele vai funcionar como uma barreira. Esse caso aqui é interessante, que eu tenho o sensor e emissor um do lado do outro, que eu posso identificar cores diferentes de peça. Então, se a minha luz emitida aqui for uma luz vermelha, por exemplo, e a minha peça for uma peça azul, que não reflita o vermelho, ele não vai identificar a reflexão da luz, né? Então, eu consigo identificar peças vermelhas ou não, por exemplo. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, aquele sensor de barreira, em que eu tenho a presença de peça aqui no meio, impede a passagem de luz de um elemento até o outro. O sensor, em que eu tenho o emissor e o receptor um ao lado do outro, eu poderia ter um espelho aqui do outro lado para funcionar também como barreira. Ou o sensor, né, que eu tenho a emissão e a recepção do lado de outro para identificar a reflexibilidade da peça. Vamos ver então como que a gente usa os sensores de proximidade no circuito. A gente tem aqui então um sensor capacitivo, um sensor indutivo e um sensor fotoelétrico que a gente chama também de sensor óptico. Todos esses 3 sensores, eles têm necessariamente que ser constantemente alimentados pelo meu circuito. Diferentemente de uma chave, que é um elemento passivo, que ela simplesmente deixa passar ou não a corrente elétrica, os sensores de proximidade, eles têm um circuito interno que tem que estar constantemente alimentado para excitar o capacitor, para excitar a bobina, para excitar o emissor de luz, né? Para emitir a luz e o receptor identificar ou não, né? Então eles têm que estar sempre alimentados. Então, primeiramente a gente tem que alimentar esses sensores. E eu vou ter um terceiro terminal que vai ser o sinal em si.
tá? Vamos representar aqui como uma onda quadrada para identificar que ele é um sensor discreto, né? Ele ou está ligado ou está desligado, ou tem material ou não tem material identificado. Então, esse terminal, ele é o terminal que vai me emitir um sinal se tiver material ou não. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu sensor capacitivo. Se eu não tenho nenhum material na frente do meu sensor, aqui eu vou estar recebendo 0 volts. Se eu chegar com algum material aqui na frente, ele vai estar recebendo a minha tensão de alimentação. Tá? Então, por exemplo, eu poderia pegar esse sinal aqui e alimentar uma lâmpada. O que vai acontecer aqui? Quando a minha lâmpada for alimentada, quando o meu sinal, meu sensor for excitado, ele vai alimentar a lâmpada. Né? A mesma coisa com o sensor indutivo. O que eu teria? Eu teria, se eu passar um elemento metálico na frente do meu sensor, ele vai ser excitado, vai emitir um sinal por esse terminal e vai acender, por exemplo, uma lâmpada 2. E a mesma coisa para o sensor óptico. Eu posso usar esse sensor para acionar uma lâmpada 3. Certo? Bem simples a utilização desses sensores, né? Então, vocês vão ver, qualquer sensor que vocês pegarem, ele vai ter no mínimo 3 terminais, os 2 de alimentação e o terminal de sinal. Mas tem alguns detalhes aqui. Vamos supor que eu quero, com esse sensor, acionar um elemento, pode ser uma lâmpada mesmo, ou pode ser uma válvula, uma solenoide, uma válvula, que exija uma corrente elétrica um pouco maior, ou significativamente maior, do que esse sinal que o meu sensor consegue emitir. O que a gente teria que fazer? Já que o meu sensor consegue emitir uma corrente elétrica, sei lá, 100 mA, mas eu quero acionar um elemento que necessite de 500 mA. Como que eu poderia fazer? Eu poderia fazer como a gente viu agora há pouco, utilizar um relé. Então eu vou usar um relé, a bobina do relé, vamos chamar, por exemplo, aqui, vou chamar de KC, porque é o sensor o K, a bobina K relativa ao sensor capacitivo, e vou usar o contato KC para acionar, sei lá, o que nós vamos acionar aqui? A bobina, a solenoide de uma eletroválvula. Então, quando o meu sensor capacitivo for excitado, ele vai alimentar a bobina de KC, que vai fechar o contato de KC e vai alimentar a minha solenoide, né, que por algum motivo eu preciso fazer um acionamento indireto aqui, porque ela, por exemplo, consome mais corrente do que o meu sensor consegue emitir. Vamos supor um outro caso aqui, em que eu queira usar o sensor óptico. Vamos supor que é um sensor óptico de barreira, né? Então eu tenho um emissor de um lado e o receptor do outro. Quando chegar uma peça aqui no meio, o que vai acontecer? O meu emissor vai emitir e o meu sensor não vai receber. Então vamos supor que eu quero acionar a minha lâmpada quando eu tiver peça. O que vai acontecer? A minha lógica aqui está invertida, né? Eu estou acendendo a lâmpada quando eu recebo a luz. Quando eu recebo a luz é porque eu não tenho peça. Como é que eu faria então para inverter essa lógica desse sensor óptico? Eu poderia mais uma vez usar um relé. Vamos chamar aqui de KF, K do sensor fotoelétrico. E esse relé, eu vou usar o contato normalmente fechado dele. KF, para acionar a minha lâmpada. Qual era a lâmpada 3, né? Lâmpada 3. Né?
E finalmente vamos fazer uma outra suposição, que eu quero o seguinte. Eu quero que uma lâmpada 4, né, a 1 sobrou, mas sei lá, poderia usar lâmpada 4. Eu quero que ela seja acionada pela seguinte lógica. Eu quero que o sensor capacitivo esteja acionado, mas o sensor indutivo não pode estar acionado. O que significa isso? O meu sensor capacitivo está acionado, mas o sensor indutivo não está acionado. Se a minha peça for uma peça metálica, os dois sensores vão ser acionados, né? Se a minha peça for uma peça plástica, por exemplo, o meu sensor capacitivo vai ser acionado, mas o meu sensor indutivo não vai ser acionado. Então, eu poderia usar essa lógica para identificar se a peça é plástica. Como que eu faria? Eu teria que fazer, então, uma lógica. Sensor capacitivo está acionado e o sensor indutivo não está acionado. Como que eu inverto a lógica do sensor indutivo? Eu pego aqui, aciono um relé que eu vou chamar de KI, a bobina do relé KI. Vou usar o contato, normalmente, aberto de KC, né? Porque eu queria K capacitivo está acionado e o K indutivo não está acionado. Então, se o K capacitivo estiver acionado e o K indutivo não estiver acionado, quer dizer que a minha peça é a peça plástica, né? Aí você argumenta, mas não basta ver se o sensor indutivo não está acionado para eu saber que a peça é plástica, mas eu teria uma situação de que eu posso não ter peça nenhuma, né? Se eu não tiver peça nenhuma, o K capacitivo vai estar aberto, o K indutivo vai estar na posição normal, a lâmpada não vai acender. Se a peça for plástica, o K capacitivo vai fechar, o K indutivo vai continuar fechado, a lâmpada acende. Se a peça for metálica, o K capacitivo vai fechar, mas o K indutivo vai abrir e a lâmpada 4 vai apagar, né? Então, essas seriam algumas aplicações para a gente mostrar, né, a aplicação de sensores de proximidade juntamente com relés, né? A gente pode fazer lógicas usando os relés normalmente abertos, normalmente fechados, né? Uma coisa importante, a gente vai evitar colocar, se eu precisar fazer uma lógica E, por exemplo, de um sensor capacitivo com um sensor fotoelétrico, eu poderia colocar os dois em série, a princípio até funcionaria, mas não é uma prática recomendada de automação, porque aquela alimentação que deveria ser constante vai ficar intermitente. Então, se eu quiser fazer uma lógica E entre dois sensores, o que eu vou fazer? Eu vou usar os relés desses sensores para, com as chaves, fazerem a lógica. Para finalizar, como exercício da aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem um circuito elétrico usando sensores de proximidade para identificar 3 peças diferentes ou a ausência de peça. Então nós vamos ter 3 casos. Um caso que é uma peça de plástico branco, que vai acender a lâmpada L1, uma peça de plástico preto, que vai acender a lâmpada L2, e a peça de alumínio, que vai acender a L3. Ou acionar uma buzina para identificar a ausência de peça. Vocês vão usar um sensor capacitivo, um sensor indutivo e um sensor fotoelétrico, tá? Vão fazer a lógica entre esses sensores para identificar cada tipo de peça e vão implementar o circuito. Por exemplo, como que eu identifico se a peça é de plástico branco ou de plástico preto? Se eu usar um sensor fotoelétrico reflexivo, eu posso identificar a peça de plástico branco vai refletir e a peça de plástico preto não vai refletir. Para eu identificar o material se é de plástico ou de alumínio, eu posso usar o sensor indutivo. Para identificar se tem peça ou não, eu posso usar o sensor capacitivo para identificar a presença ou não de peça. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Curta o vídeo, assine o canal, ative o sininho da notificação. Acho que todo mundo já fez isso, né? O canal está bombando. E obrigado mais uma vez.